Se x é igual a raiz quadrada de 3 menos raiz de 8, menos a raiz quadrada de 3 mais raiz de 8, mostra que x é um inteiro e negativo. Sugestão, calcule x ao quadrado. Então a gente tem aqui uma expressão doida para o x, envolvendo radicais, e a gente vai querer mostrar que na verdade esse número é um inteiro negativo. Então vamos começar repetindo esse número aqui, e usando a sugestão que ele deu, que é calcular x ao quadrado. Então vamos levar o quadrado aqui dos dois lados. Então como que fica o quadrado desse número que está na direita? Nota aqui que a gente tem uma diferença. E então a gente pode calcular o quadrado da diferença, que é como? É o quadrado do primeiro. Então o quadrado do primeiro vai cancelar a raiz maior aqui. Vai ficar apenas 3 menos raiz de 8. E lembra do produto notável. Quadrado da diferença, então, é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. E no final mais o quadrado do terceiro. Então vamos fazer aqui menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo. Então vai ficar raiz de 3 menos raiz de 8. Tudo isso multiplicado por raiz de 3 mais raiz de 8. E no final o quadrado do segundo, somado aqui. E o quadrado desse segundo termo vai cancelar também a raiz maior. Então vai ficar só 3 mais raiz de 8. Aí nota que já dá uma simplificada aqui, porque a gente tem menos raiz de 8 com mais raiz de 8. Então cancela. E tem 3 positivo e 3 positivo. Então vai ficar 6. Então isso dá 6 menos. E agora a gente tem esse produto aqui. Então a gente vai ter que fazer duas vezes uma raiz multiplicada pela outra. Mas quando a gente tem duas raízes multiplicando, a gente pode fazer o produto dentro da raiz. Ou seja, a gente pode fazer 3 menos raiz de 8 multiplicado por 3 mais raiz de 8. Tudo isso dentro da raiz maior. E aí você nota que aqui dentro a gente vai ter outro produto notável, que é da soma pela diferença. Então quanto que dá essa conta aqui? Vai dar 6 menos duas vezes raiz quadrada de produto da soma pela diferença, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro é 3, então o quadrado do primeiro é 3 ao quadrado. E o quadrado do segundo é o quadrado de raiz de 8. Então é menos raiz de 8 ao quadrado, que dá 8. Ou seja, isso daqui vai dar um número inteiro, vai dar 6 menos duas vezes raiz de 9 menos 8. 9 menos 8 dá 1, então o que está aqui dentro da raiz é 1. Raiz de 1 é 1, portanto fica 2 vezes 1. 6 menos 2 igual a 4. Ou seja, qual que é a conclusão que sai de toda essa conta? A gente fez o x ao quadrado e chegou na conclusão que o lado direito é igual a 4. Então, a gente tem que x ao quadrado é igual a 4. E aí, portanto, essa equação aqui vai ter duas raízes. O x pode ser menos 2 ou x pode ser mais 2. Então, x é igual a 2 ou x igual a menos 2. E a gente quer concluir que é um inteiro negativo. Então, por que vai ser o menos 2 e não o 2? Aí vamos reparar aqui no nosso número x. Se a gente não tivesse as raízes, nota que a gente tem o seguinte: 3 menos raiz de 8, por um lado, e por outro a gente tem 3 mais raiz de 8. Então, esse número da esquerda com certeza é menor que o da direita. De um lado a gente está subtraindo raiz de 8, então esse número aqui está próximo de 1. E esse número aqui a gente está somando raiz de 8, então esse número vai estar próximo de 6. E aí a função raiz quadrada preserva a desigualdade. Quanto maior o número, maior é a raiz quadrada dele. Então, a raiz quadrada desse daqui, que é menor, vai ser menor que a raiz quadrada desse daqui. Portanto, a gente tem essa desigualdade aqui. E aí o nosso x, você vê que é a diferença, onde a gente está fazendo o menor menos o maior. Portanto, vai ser menor do que zero. Então, se a gente fizer raiz de 3 menos raiz de 8, menos o que está na direita, que é 3 mais raiz de 8, então isso daqui com certeza é menor do que zero. Portanto, o nosso x original é menor do que zero. E aqui da nossa conta anterior a gente tinha concluído que ele é mais 2 ou é menos 2. Então o caso do mais 2 está excluído, e aí ele só pode ser menos 2. Então esse número estranho lá, na verdade, é igual a menos 2.